Mateus, capítulo 4, versículo 23. Nós estamos falando sobre os dons todos os domingos, e o motivo é que o nosso tema é ative o dom que Deus te deu. Você precisa ativar. O que isso significa? Que você tem esse dom. Deus, Ele deu um dom para você. E Deus, Ele vai cobrar de você o dom que Ele te deu. É por isso que Paulo fala para Timóteo: ative o dom que Deus te deu. E eu acredito, irmãos, que isso está acontecendo na nossa igreja. Nós temos tido boas notícias, né? É um bom começo de ano. Nós não podemos reclamar. Como igreja, o que Deus tem feito, pessoas têm se levantado, têm ajudado, têm cooperado, mais participação, e eu posso perceber isso em cada culto. O resultado não é só em números, o resultado é um crescimento espiritual da igreja. Por isso é tão importante a gente falar desses dons que nós temos no livro de Romanos, no capítulo 12, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12 também, no livro de Efésios, no capítulo 4, mesmo aqueles mencionados por Pedro, lá levemente. Então nós temos listas de dons e nós vamos devagar, um a um, nós vamos tentar falar aqui sobre eles, tá? Na última vez nós falamos sobre o dom da consolação, de como esse dom, meus irmãos, como é uma bênção dentro da igreja, os irmãos que, olha, eles são usados por Deus para consolar. E hoje eu vou falar de um dom que é muito próximo a esse. Eu pedi para vocês abrir aí em Mateus capítulo 4, né? Porque se refere àquele texto em que Jesus, ele é usado, né, meus irmãos, pelo Espírito Santo, e para fazer os milagres que ele fez. Então, o nosso evangelista, o Mateus, ele coloca assim, no capítulo 4, versículo 23: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o reino, o evangelho do reino, e olha lá, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então ele passava e ele curava todas as enfermidades e curava todas as moléstias. Versículo 24: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Então, o nosso Senhor Jesus, ele realmente, ele curava essas pessoas, tá? E ele é o nosso exemplo de cura. Se a gente quer olhar para uma pessoa que curou na Bíblia, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Senhor. Só que quando a gente vai para 1 Coríntios, no capítulo 12, agora sim, tá? Você vai abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e no versículo 7, diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, já falamos, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E é isso que nós vamos tratar hoje, sobre os dons de curas, ou os dons de curar, né? Olha só, o bálsamo de Gileade existe, o nosso Senhor Jesus, ele existe, e Deus, ele quer usar os seus filhos neste mundo, que somos nós, para derramar esse remédio.
E aí, é claro, né, você vai, se você ficar olhando a televisão, eu não fico assistindo essas coisas, mas agora a internet denuncia muita coisa. Mas eu não quero aqui, meus irmãos, entrar em nenhuma contenda. Eu só quero dizer o seguinte: as pessoas doentes, elas vão lá e elas procuram essas igrejas, elas procuram esses pastores, e esses pastores, eles vão lá e dizem que estão curando, que a manifestação do poder da cura, que o dom da cura está ali, e os milagres vão acontecendo, as pessoas vão sendo curadas, e isso é o que passa para nós, correto? Então, quando nós pensamos no dom de cura, nós pensamos naquela pessoa que está colocando a mão na cabeça das pessoas e elas são curadas. É isso que vem na nossa cabeça. Mas aí também vem as nossas experiências pessoais, quando nós confrontamos aquilo que a televisão passa e aquilo, meus irmãos, que acontece. Pastor, o senhor não acredita no dom de cura? Tanto acredito que eu estou pregando hoje. Eu acredito, meus irmãos, que você pode ter esse dom de cura. E por isso eu estou dizendo que existe esse dom de cura. Agora, não como o mundo coloca, e não como algumas igrejas colocam. É diferente. Lá em Júlio Mesquita, muitos anos atrás, há uns 30 anos atrás, aconteceu um fato muito interessante. Na época, havia no Brasil, já falecido, o maior pastor curandeiro que havia aqui, sabe? E ele tinha um grande programa de rádio, na época não tinha na televisão, mas o programa de rádio dele tinha uma audiência espetacular. Pastor nenhum conseguia a audiência que ele conseguia. E aí nós tínhamos uma moça que estava, meus irmãos, a caminho da cegueira, e essa mocinha, novinha ainda, ela estava lá, tadinha, uma criança pobrezinha, e o médico disse, não, ela não vai enxergar, ela não vai enxergar, ela não vai enxergar, e estávamos orando muito, e aí nós ficamos muito tristes. Por quê? Porque nós estávamos ensinando a Bíblia para ela, e aí a família dela pegou ela, e numa grande caravana, eles foram até São Paulo. E quando eles chegaram nessa igreja, aí nós temos um doente de verdade. E quando você tem um doente de verdade, é preciso ter uma cura verdadeira. E, meus irmãos, a frustração da família foi muito grande, porque eles chegaram lá, eles passaram o dia todo naquela igreja. E quando eles estavam já assim, sabe, quando o pastor apareceu mais ou menos uns 15, 20 minutos dentro da igreja, a família rapidamente levou a criança até eles lá, o pastor ficava escondido atrás de um vidro quase que impenetrável, e quando a criança estava chegando lá, o pastor virou as costas e foi embora. Mas disse que ele curou muita gente naquele dia, mas aquela criança que estava cega, não foi curada da sua cegueira. Que dom de cura é esse que foge de uma enfermidade? Quando existe, a família mesmo alega, havia muitas muletas, cadeiras de roda, tudo que você podia imaginar, havia naquela igreja. Mas mais do que cadeira de roda e muleta espalhado por todo canto, havia uma cega. Havia alguém que precisava ser curada. E aquela pessoa que precisava ser curada, não foi curada. Porque o pastor sequer deixou que ela se aproximasse dele. Então, eu não estou aqui para duvidar de ninguém, pelo contrário, eu estou aqui para dizer para você, que eu e você, nós podemos curar as pessoas. Deus, meus irmãos, distribui os dons assim como Ele quer. Como é que está posto os dons de cura na Bíblia, tá? Olha lá, vamos colocar, é um dos dons do Espírito Santo, acabamos de ler isso aí, só que como todo dom, ele precisa ter um propósito, tá? Todos os dons na Bíblia têm que ter um propósito. Aqui, nós já lemos em 1 Coríntios 12, para o que for útil, no versículo 7,
Paulo acrescenta lá em Efésios, para o aperfeiçoamento dos santos, tá certo? E a edificação do corpo de Cristo. E uma outra coisa, meus irmãos, é para quem vai a glória, né? Então, como todos os dons na Bíblia, qualquer que seja, o da fé, o do conhecimento, da sabedoria, da consolação, qualquer dos dons, deve ser dada a glória para quem? Deve ser dado glória a Deus, não a glória humana, só divina, né? É isso que o Pedro ensina, irmãos. Quando aquele coxo na porta formosa do templo, ele é curado, olha, eu não tenho dinheiro, disse Pedro, também, né? Mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele coxo imediatamente saltou, pulou e saiu andando, e a palavra de Deus diz que ele ficou muito contente. Mas aconteceu uma coisa estranha, toda aquela comunidade que viu a cura de Pedro, começou a olhar Pedro assim com êxtase, né? Um verdadeiro curador, porque todo mundo sabia que tinha um doente de verdade, que era aquele coxo. Aquele coxo estava ali há anos. Então aquela doença, quando encontrou alguém que cura, ela foi embora. A palavra de Deus diz, ela sumiu. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aí então as pessoas queriam carregar Pedro e João no colo. E eles dizem, vocês acham que foi por mim? Que foi por nós? Que aconteceu uma cura tão maravilhosa dessa? Uma coisa tão especial? De jeito nenhum. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ele começa a falar de Jesus, e aí ele fala assim, em nome de Jesus, é que este está andando entre vós. Meus irmãos, qualquer cura que seja física, espiritual, emocional, a glória tem que ir para quem? A glória tem que ir para Deus. Agora, quando você escuta falar, essa igreja, esse pastor, você pode ir, que aqui cura, não é? Então a glória não está indo para Deus. A glória vai para quem? A glória vai para o homem. Agora, quando nós falamos de cura, é importante pensar na causa das doenças. Por que as pessoas ficam doentes? As pessoas ficam doentes, meus irmãos, primeiro por causa do pecado. Não no pecado nela em si, um pecado que ela cometeu específico, também, mas primeiramente por causa do pecado. Não havia dor, não havia enfermidade, não havia nada até que o pecado entrasse no mundo. E quando o primeiro casal caiu no pecado, aí sim veio uma sentença. Qual é a sentença? Com dor você vai dar à luz. Já aparece a palavra dor. Dor, da onde vem doente? E diz mais, né? Olha, você vai se cansar, homem, você vai suar, você vai sofrer, né? Então, olha, a dor e o sofrimento são consequências do pecado. Mas é verdade também que o pecado individual traz enfermidade. E quando nós achamos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que ficaram doentes, e nós temos não uma ou duas, temos muitas, essas pessoas, por algum pecado, Deus mandou a enfermidade. Não quer dizer que só porque a pessoa pecou, Deus vai mandar a enfermidade. Mas se Deus mandou aquela enfermidade por causa daquele pecado, como aconteceu com Miriam, né? Então você vai olhando assim e vê, não, então eles pecaram e Deus puniu com uma enfermidade. O Geazi, Deus também fez o quê? Deus puniu ele com uma enfermidade. Tanto Miriam quanto Geazi, a doença era a mesma. Qual foi a doença deles? A lepra. E é bem claro ali que foi por conta do pecado. Mas, meus irmãos, às vezes as pessoas não cometem nenhum pecado crível para que a pessoa pudesse dizer, olha só, Deus puniu ele com o pecado. Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus disse o quê? Nem ele pecou e nem os seus pais pecaram, mas essa enfermidade veio para dar glória para quem? Para dar glória a Deus. Então, irmãos, qual é a causa da enfermidade? Veja que não é uma só. Apesar da raiz de toda a enfermidade, está onde? No primeiro pecado. E dali abrir, meus irmãos, aquele leque enorme de enfermidades que vai
acometendo os homens, mulheres, crianças, então as enfermidades vão só aumentando. E você vai reparar que a cada ano que passa, o homem pode ter aquela sabedoria que Deus dá de inventar, sabe assim, uma vacina. Apareceu aí uma enfermidade, achamos a vacina, né? Pois bem, o homem acha a vacina hoje, aparece uma doença amanhã, como aconteceu com essa última epidemia. Tem a variante 1, daqui a pouco tem a variante 2, tem a variante 3, né? Não é assim? Parecia a Volkswagen, variante 1, variante 2, né? Tem um monte. Olha, você vai ver que as enfermidades, conforme vai, meus irmãos, se aproximando à volta de Cristo, elas só vão aumentar, tá certo? Então, continuando aqui, sobre as curas ainda, eu queria falar duas coisas. Primeiro, as curas no Velho Testamento e depois as curas no Novo Testamento. Você sabia? Olha, as curas no Velho Testamento, a primeira pessoa curada, né, foi o Abimeleque. O Abimeleque, ele não tomou, né, mas por uma mentira de Abraão, ele foi lá e levou a Sara embora para a casa dele. Mas antes que ele tocasse na Sara, Deus apareceu para ele de noite, quando ele estava dormindo, chamou a atenção dele, né, e disse: você vai morrer. Naquele momento, meus irmãos, uma enfermidade estava sobre ele. E aí então o que aconteceu? Deus disse: olha, o Abraão é profeta, e ele vai orar para restabelecer a saúde de todo mundo que está aqui em Gerar. Então é a primeira enfermidade mesmo que nós temos, que é curada. E olha quem é usado para curar. Quem? O próprio Abraão, através da oração, correto? E aí você tem Moisés depois, com aquele caso da Miriam, né? A Miriam, ela se levanta contra o irmão junto com o Arão, contra Moisés, porque Moisés tinha casado com aquela mulher cuxita, e Deus não gostou, e fez o quê? Colocou uma lepra lá na Miriam, e ela ficou muito triste, o Arão ficou muito triste, o Moisés também orou pela irmã, e ela foi curada. E aí tem aquelas serpentes que saem picando todo mundo. Deus manda que Moisés levantasse uma serpente de bronze, olhasse pela fé naquela serpente de bronze, eles seriam o quê? Eles seriam curados também. Aí vem outras enfermidades no Velho Testamento. O rei Ezequias ficou doente. E você repara que o Isaías é usado para Sara, para a cura daquele homem. Você vai orar sobre ele, mas fez aquele emplasto de figo e tal, colocou sobre a enfermidade, e ele ficou o quê? Ele ficou curado. Você vai perceber que não tem tantas assim enfermidades notadas no Velho Testamento, mas as que tem, a gente encontra uma variedade de tipo de cura para aquela doença. Então, há uma diversidade dos meios de curar, mas a forma mais usual é sempre o quê? É sempre a oração. Veja só, isso lá no Velho Testamento, é o Abraão orando, é o Moisés orando, é um profeta orando, rogando a Deus, fazendo com que aquela pessoa que estava doente, ela fosse curada. Então, mas não foi só pela oração, às vezes colocava a mão sobre o doente, às vezes não era, meus irmãos, a mão, é como nós lemos na Bíblia sobre o rei Ezequias. Às vezes Deus manda que se coloca um remédio sobre o doente, e ele foi curado. Não importa o meio que ele foi curado, seja pela oração, seja pela imposição de mãos, ou seja por um emplasto de figo. O que importa é que Deus curou aquela pessoa. Então, o Velho Testamento, as curas são assim, e no Novo Testamento? Bem, no Novo Testamento, meus irmãos, cura todo quanto é tipo de doença que você pode imaginar, enfermidade, são mencionadas no Novo Testamento. Há uma riqueza, né, de espécie de cura. Então, de cegueira, de audição, de mudez. A pessoa é surda, a pessoa é muda, né? A pessoa é cega. Olha, você encontra curas no Novo Testamento para cegueira, audição, mudez, mão ressequida, pé coxo, coluna, paralisia, tudo isso, meus irmãos,
Jesus colocou tudo em ordem, onde a mão dele chegava, podia ser uma coluna, podia ser uma mão seca, podia ser um pé que não anda, paralisia completa, né? Pessoa paraplégica, Jesus curava. Uma febrezinha, uma barriga d'água, um fluxo de sangue, não parece ser uma coisa tão esquisita, né? Ah, uma febre, mas destacar uma febre como enfermidade, a febre leva à morte, né? Sabia disso, né? Uma barriga d'água também leva à morte, tinha aquele menino lá com aquela barriga d'água, um fluxo de sangue, aquela mulher estava doente há muitos anos, ninguém conseguiu curar ela, mas pode ser uma lepra, né? Uma coisa assim, tão grave no corpo da pessoa, não importa se é uma febre ou se é uma lepra, a mão de Jesus chegava e ele curava, né? A reposição de uma simples orelha, olha, uma orelha que está morta, porque se você arrancar a orelha do corpo, ela está morta, aí Jesus vai lá e coloca só uma orelha, mas também Jesus levantava o corpo inteiro de uma pessoa pela ressurreição, não só Jesus, meus irmãos, mas outros também colocaram ali, meus irmãos, alguém de pé pela ressurreição. Agora, curas espirituais, libertando as pessoas dos demônios, curas emocionais, né, que tira medo da pessoa, que tira a mágoa da pessoa. Então, não era só cura física, você tem cura física, você tem cura emocional e você tem cura espiritual, todas elas, meus irmãos, no Novo Testamento. E como eu disse, assim como no Velho Testamento, os meios que Deus usou foram vários, tá? A oração é a principal, sempre a principal é a oração, imposição de mãos, Jesus usou lodo, água, azeite, né? E até roupa, até a sombra do Pedro passava e as pessoas eram curadas. Então, a diversidade de meio, a gente tem que lembrar isso aos irmãos, há dons de cura, então veja quantos meios Deus usou para curar, e a cura, meus irmãos, acontecia em todo lugar. Fala assim, aquela igreja que cura, não, calma lá, era dentro de casa, como aconteceu com a sogra de Pedro, como aconteceu com a filha de Jairo, era na rua, como aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue, era no templo com aquele homem com a mão ressequida, era na sinagoga. Olha, meus irmãos, o que não faltava assim, meus irmãos, o lugar, qualquer lugar, até na praia, com aquele endemoniado gadareno lá, até na praia tinha cura. Então, a cura não dependia de um lugar. Tem que estar lá naquela sinagoga, tem que estar lá no templo de Jerusalém. Não, meus irmãos. O Novo Testamento tem muito a nos ensinar sobre essa cura, esse dom de cura, né? E agora uma coisa interessante, as pessoas que Deus ele usou para curar. No Velho Testamento é mais limitado, né, aos profetas, porque Abraão é chamado de um profeta, Moisés é chamado de profeta, e os profetas, meus irmãos, alguns, como eu disse, né, foram usados por Deus para efetuar uma cura. Agora no Novo Testamento é Jesus, né? Se você quer um exemplo de cura, é o nosso Senhor Jesus. Eu tenho lembrado os irmãos que onde Jesus estava, por ele ser a vida, a morte, ele não tinha vez com a presença de Jesus. E ele podia chegar numa cidade, mas se aquela enfermidade chegasse perto dele, então aquela enfermidade tinha que ir embora também. Na presença de Deus, as trevas não podem permanecer. Sempre vai ser derrotada pela luz. A luz sempre prevalece nas trevas. Por isso, esse poder do nosso Senhor Jesus Cristo de curar. Mas ele usou apóstolos, ele usou discípulos, ele usou anciãos. Vamos lembrar uma coisa importante, que o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago fala assim, olha, se tem alguém doente, é para fazer o quê? É para chamar os anciãos da igreja. O nosso primeiro missionário foi o Brando, e sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou muito doente, doente para a morte. Pegaram ele, colocaram no avião, mandaram embora para os Estados Unidos, ele estava muito mal. Mal para morrer. Chegou lá na cidade, uma pequena cidade de 4, 5 mil habitantes,
Ah, vai ter que levar ele para um lugar. Ele disse: não, eu quero que vocês chamem os irmãos da igreja. Eu quero que vocês chamem os irmãos da igreja. Eu quero que vocês coloquem a mão na minha cabeça. Meus irmãos colocaram a mão na cabeça dele. Ele disse: se for da vontade de Deus, eu vou ficar curado. E ele ficou curado e voltou para o Brasil. E aí ele pegou lepra. Ele pegou lepra e aí ele usou um outro meio. Então ele estava com lepra, já sabia que estava com lepra, levou mais de um ano ainda para ir embora, porque ele precisava de alguém para ficar no lugar dele. Quando ele volta para os Estados Unidos, as pessoas, todas as pessoas, têm medo de leproso, não é? Ninguém quer colocar a mão na cabeça de um leproso. Aí é diferente. Pegaram ele, colocaram ele no hospital do exército, lá da Marinha. E ele ficou muitos anos lá, uns 4, 5 anos internado, se recuperando, e ele sarou da lepra também, né? Então, aquele nosso missionário, ele teve vitórias sobre a enfermidade, usando a cura, como ela é colocada na palavra de Deus, né? De colocar a mão em uma pessoa ser curada, e também, meus irmãos, os meios que Deus proporciona, que são os remédios, que são os médicos. Então, aquele nosso missionário, o Brandon, ele nos dá esses dois exemplos: o exemplo de ser curado com a imposição de mãos, e o exemplo de ser curado pela medicina da sabedoria que Deus dá. Ou seja, as duas são válidas, por quê? Porque as duas se encontram na palavra de Deus, tá certo? Então, Deus usou muitas pessoas para exercer a cura no Novo Testamento, e por isso eu estou dizendo para você, eu, você, nós podemos ser usados por Deus para curar. E o grande médico, meus irmãos, na Bíblia é Jesus. Olha o detalhe de Pedro quando ele fala de Jesus para o Cornélio. Então o Cornélio é um homem que já fazia esmola, ele já acreditava em Deus, mas ele não conhecia Jesus. E como é que vai apresentar esse Jesus para Cornélio? Então olha o termo que ele usa, ele fala assim: olha, Jesus que foi ungido, tal, né? O qual ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o Pedro lembrou que Jesus, ele curava todos os oprimidos do diabo, e ele acrescenta aí essa primeira parte, que é fazendo o bem. Irmãos, isso é o nosso Senhor Jesus. Mateus, quando nós lemos lá em 4:23, diz que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados. Eu acho que esse detalhe dentro da Bíblia é importante para a gente notar os 3 tipos de cura que Jesus exercia, tá? Está falando aqui de enfermidade, de moléstia, volta a falar de enfermidade, mas aí ele fala de um tormento, e ele fala também de endemoniados, tá certo? Então, eu queria aqui notar com vocês esses 3 tipos de cura que Jesus efetuou, tá? Aqui, nesse texto que nós lemos, nós temos a palavra doença. Doença vem da palavra dor, tá? Qual é a raiz da palavra doença? É dor, né? Qual que é a raiz da palavra enfermidade, né? É aquela pessoa, enfermo significa doente, né? E não, ou seja, uma pessoa que não está mais firme por si própria. Quando fala, está enfermo, né? É sem firmeza. Enfermo significa sem firmeza, sem força. Por isso, meus irmãos, quando nós falamos de doença, é dor. Enfermidade é uma pessoa que não tem mais força. Correto? E aí, nesse texto que nós lemos de Mateus, no capítulo 4, diz que ele libertava os oprimidos. Jesus, então, fazia o quê? Ele libertava. Nós encontramos a palavra libertar. Então,
Temos a cura física, curando doenças, e temos a cura emocional e espiritual nas palavras tormentos e endemoniados. E a palavra libertar os presos, libertar os oprimidos, no sentido de cura emocional e de cura espiritual. Então você não pode esquecer isso. É que o ser humano está tão preocupado com a enfermidade física, que ele se esquece da enfermidade emocional e a enfermidade espiritual. E Jesus teve um dia que ele estava curando fisicamente as pessoas, e foram lá, não estão te achando, Jesus, as pessoas precisam ser curadas. Ele disse: eu vou pregar o evangelho, que é para isso que eu vim. Veja, irmãos, a cura tem sim o seu lugar, e ela é mais importante, e ela é importante. O nosso corpo, como templo do Espírito Santo, é bom que ele esteja saudável, mas tem uma cura muito maior, que é a cura da alma. E por isso eu estou dizendo para você, você, nós dois, nós somos chamados a curar, a ter esse dom de cura, de dar libertação para as pessoas. Então, irmãos, aqui, as pessoas, elas querem ser curadas fisicamente, tá? A cura física é um desejo das pessoas. Muitos anos atrás, o pastor João, né, ele me ensinando uma coisa lá, ele estava lendo o livro de Jó. Ele disse assim, ele falava, quando ele queria falar uma coisa, ele falava o meu nome, Gilberto, né? Aí eu estava lendo lá do outro lado, né, quietinho, pedindo para ele não me chamar para nada, né? Ele falou: Gilberto, né? Ixi, lá vem bomba, né? Porque às vezes ele queria chamar a minha atenção. E aí eu ficava assim com a orelha para cima. Ele falou: Gilberto, olha aqui por que as farmácias ganham tanto dinheiro. Olha aqui por que essas indústrias de remédio só crescem. Está escrito aqui: pele por pele, o que o homem não dá pela sua pele. Quanto você paga num remédio que te cura? Quanto você está disposto a pagar num remédio que te cura? As pessoas às vezes nem têm dinheiro. E elas buscam, eles arrumam, eles lutam, faz isso. Não é verdade? Olha, nós temos o exemplo aqui do pai da Paula, né? Paula lá no Acre. Tinha um remédio que prometia curar ele, não é verdade? Curou? Não curou. A família se propôs a buscar, pagou, era caríssimo? Era. Eu estou dizendo para vocês, pele por pele, o que o homem não dá pela sua pele. A cura física, ela é muito, muito importante para nós. E para qualquer um de vocês, meus irmãos, que está doente, ou tem alguém doente da família, um filho, um marido, uma esposa, sabe do que eu estou falando. Então, irmãos, olha só, as pessoas querem ser curadas fisicamente. Por quê? Porque a cura física liberta a gente dessa dor que está no nosso corpo. O exemplo que tem aqui é o daquele coxo na Porta Formosa. Quantos anos ele ficou lá? Não sei. Mas quando ele foi curado fisicamente, e ele pôde dar um salto, para quem não pode andar, dar um salto, pular, a palavra de Deus diz que ele pulou, ele exaltou a Deus, ele ficou tão feliz, e ele grudou no apóstolo Pedro com o apóstolo João, ele virou um grude. A alegria dele foi tão grande que ele virou um grude. Sabe por quê? Porque quando a gente está doente, meus irmãos, a gente fica todo amuado, a gente fica triste. Você acha que uma pessoa que está doente, ela não está triste? Ela pode até disfarçar, mas ela está triste. Então a cura física, ela é importante. Tão importante que esse camarada está seguindo aí os apóstolos para onde eles vão, né? Agora, oxalá toda a enfermidade pudesse ser curada por alguém que tem esse dom de cura. Já pensou você ter um Pedro aqui na nossa cidade, que quando uma Talita está doente, quando uma Dorcas está doente, a gente fala: vai buscar o Pedro que está na cidade vizinha ali, não é? E aí vai buscar o Pedro, e o Pedro chega, já está todo mundo chorando, a mulher morreu,
mas ela vai ressuscitar. Olha, irmãos, nós sabemos que as coisas são diferentes. É bom se tivéssemos uma pessoa que só de colocar a mão e só falar uma palavra, ou colocar um remédio em nós fôssemos curados fisicamente. Mas a mesma Bíblia que fala que Pedro veio e ressuscitou, é a Bíblia que fala que Paulo tinha um amigo, um filho na fé, uma pessoa que ele amava, chamado Trófimo, e ele estava doente no mesmo lugar que Paulo, que já tinha curado tanta gente, mas olhou para o Trófimo e disse: meu filho, eu vou precisar ir embora, você não vai poder ir comigo, você está doente. E largou ele e foi para outro lugar, e a Bíblia diz que Paulo disse: eu deixei o Trófimo doente em Mileto. Então, irmãos, aquela pessoa que cura todas as enfermidades, ela tem um nome, ela é Jesus. Afora isso, nós dependemos da vontade de Deus. Ela é importante, a cura física, mas ela não é essencial. Jesus deixou isso claro muitas vezes, mas para mim, o momento mais claro foi quando pegaram aquele paralítico, os 4 amigos, e colocaram naquela casa que Jesus estava. E Jesus olhou para o rapaz e disse: meu filho, perdoados estão os teus pecados. E, olha, eu não sei se eu ia ficar contente, eu amigo dele, né? Eu não sei se eu pego mais 3 amigos, vamos lá levar para Jesus, porque ele cura todo mundo. Aí eu chego lá, coloco o doente, o meu enfermo, aquele que está sofrendo de dor, eu coloco na frente de Jesus, e Jesus simplesmente diz: perdoados estão os teus pecados. Uma decepção. Mas eu não trouxe aqui para ele ter o pecado perdoado, eu trouxe ele aqui para ele ser curado. Mas é importante Jesus colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar. E Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder. Então eu te digo, levanta, toma a tua cama aí e anda. Aí Jesus curou a enfermidade daquele paralítico e ele andou. Mas Jesus deixou bem claro nessa passagem que a coisa mais importante não é a cura física, é a cura espiritual. É a coisa mais importante. Então, irmãos, falar assim: pastor, as pessoas ainda podem ser curadas fisicamente? É claro que pode. Deus quer te usar. Como? Como está lá no livro de Tiago: se tem alguém de vós doente, chama os anciãos da igreja, chama os irmãos da igreja, né? A oração de fé curará o doente. Veja só. Então, agora tem uma coisa, irmãos: se esse doente não ficar curado, tem que ver qual é a vontade de Deus. Porque Paulo, ele tinha os anciãos em Mileto. Lembra que os anciãos lá de Efésios foram todos para a praia de Mileto para orar, para chorar com ele? Então havia vários. Só que o Trófimo continuou doente. Ou seja, olha, não é porque uma pessoa não é curada que não tem mais esse dom. Pelo contrário, você olhe pelas pessoas doentes. Se tiver um azeite, coloque lá, pode pôr. Pastor, mas senhor, não sou contra não. Sabe, eu tive uma insolação braba lá em Israel. Ainda bem que tem testemunha, ainda bem, né? E quando eu estava lá, sabe, lá naqueles montes lá, meus irmãos, perdi meu chapéu, e lá não tem sombra. Eu não vou pegar o chapéu de outra pessoa, né? Então eu estava lá, ia demorar para voltar, e aquele sol, lá você tem que subir com aquele, como é que fala? Tipo um trenzinho que sobe lá para cima, depois volta, né? Então o trenzinho te leva, mas ele não volta logo, ele fica lá um tempão, né? E não tinha onde se esconder. Aí até que eu achei o túmulo lá, um lugar lá, entrei dentro lá, né? Fiquei lá um pouco na sombra, né? Alguém já foi me tirar de lá, mas um sol, aí peguei aquela tão temida insolação. Aquela insolação que matou aquele menino lá da Bíblia. Lá.
E aí comecei a vomitar, desidratar, né? E eu falei, eu não vou levar para o hospital. Eu não, né? Meio teimoso e coisa e tal, os irmãos preocupados. Aí tinha um Golias, lá onde a gente estava dormindo tinha um Golias, não passava nessa porta, um monstrengo, sueco, dinamarquês, não me lembro o que era, sabe? Um bicho fortãozinho, sabe? Mas bruto, né? Aí olhou assim para mim, né? Falou um monte de coisa que eu não entendi nada, absolutamente nada, né? Aí até que chegou o intérprete e disse assim, olha, ele quer orar por você. Eu disse, estou aqui, né, não estou conseguindo nem levantar, estou aqui, pode orar por mim, né? Aí ele veio, foi lá, pegou um azeitezinho, colocou na minha testa, e não ficou berrando não, tá? Não vai ficar pensar você que, aleluia, não, nada disso. Ele fez uma oração calma, serena, tranquila, com a mão na minha cabeça. 2, 3 horas depois, eu fiz assim, puf, levantei, todo mundo estava dormindo, mas com uma fome, fui para a geladeira, peguei o que tinha lá, sabe? No outro dia eu disse, eu não sei a comida de quem que eu comi, porque era um lugar que tinha, mas eu precisava comer, eu peço perdão aí, ninguém me entendia, porque ninguém sabia português, eu comi, e fiquei bom. Então eu digo para vocês, pastor, existe o dom da cura hoje? Existe, irmãos, existe. É que essa pessoa que tem o dom da cura, não está escrito na testa dele que ele cura, mas ele pode curar. Você pode ser usado por Deus para orar por alguém, e essa pessoa ser curada, em nome de Jesus. É por isso que você não despreze, sabe, o dom que Deus te deu. Se você sabe que aquela pessoa está doente, você pode ir lá na casa dela para orar para ela, por que você não vai? Se você sabe que tem um irmão na igreja, por que você não chama outros irmãos da igreja, vai lá e vamos orar por aquela pessoa que está doente? Por que a gente não faz isso? Por que a gente não cumpre a palavra de Deus? O medo de essa pessoa morrer depois que eu orar, não tem problema nenhum. Isso não vai eliminar o dom de ninguém, como não eliminou o dom do Paulo. Ele continuou, meus irmãos, curando outras pessoas, através da oração, dentro da vontade de Deus. Não, nós precisamos ter coragem para fazer o que a palavra de Deus diz. Tem uma pessoa entre vós doente, vamos orar por aquela pessoa, vamos orar por ela. Vamos despertar o dom de Deus que tem dentro de nós, a cura física. Agora, as pessoas, elas precisam, é diferente de querer, tá? A cura física é querer. Agora, as pessoas precisam ser curadas emocionalmente. Por quê? Porque Satanás é um mentiroso. Ele mente para nós, o tempo todo. Satanás, ele sabe usar sentimentos, ele sabe usar emoções para deixar pessoas doentes, enfermas. Então, ele prende pessoas com maus pensamentos, como aconteceu com Saul. Saul era um homem atormentado pelos maus pensamentos, que acabava com Saul emocionalmente. Ele prende as pessoas pela culpa do pecado. Davi fala isso nos seus salmos, que enquanto ele estava calado, o que estava acontecendo com os ossos dele? Apodrecendo, a cada dia ele piorava. Então, meus irmãos, Satanás, ele prende as pessoas pela culpa do pecado, ele prende as pessoas pela mágoa, pelo medo, como aconteceu com Joabe. Você sabe que Joabe era um guerreiro, mas ele também foi um assassino. Ele matou 1, 2, 3, 4 pessoas. Ele era um assassino porque ele carregava uma mágoa. O irmão dele lutou com Abner, perdeu, e ele ficou com raiva do Abner. Matou Abner traiçoeiramente. Depois ele matou o Amasa traiçoeiramente. Depois ele matou covardemente o filho de Davi. Vocês estão lembrados disso? Sabe por quê? Porque ele tinha mágoa do filho de Davi, que colocou fogo no trigal dele. Ele era um homem que ele carregava raiva.
Ele era um homem que carregava ódio. E ele carregava uma inveja de Davi. Por isso ele apoiou Adonias para ser rei no lugar de Davi, porque Adonias era um fraco. E ele queria dominar o Davi. Meus irmãos, maus pensamentos, culpa pelo pecado, mágoa, o medo, sabe? Isso atormenta as pessoas. E Satanás sabe usar isso. E como é que esse mal pode ser curado? Olha, pela confissão de pecados. Às vezes a gente pensa que só os grandes pecados devem ser confessados, né? Eu matei alguém, eu adulterei e tal. Esses pecados merecem ser confessados, mas outros não. Então vamos aqui no livro de Salmos, no capítulo 32, dizer que nós já estamos terminando. Salmos, capítulo 32, diz assim: feliz é o homem cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz é o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Está vendo só? Ele estava atormentado. Todo dia os ossos deles apodreceram, porque ele estava carregando uma culpa pelo pecado, e continuando, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Ele perdeu a alegria, ele perdeu a felicidade, e o diabo ele faz isso, ele é ladrão, não é? Ele não é só mentiroso, ele é ladrão, ele rouba a nossa alegria, ele rouba a nossa paz, não é assim com Satanás? Então ele vai enganando a gente, na nossa mente, no nosso coração, e aí no versículo 5 ele diz: eu confessei-te o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Eu não quero que você venha na frente da igreja e fique falando o que você fez ou deixou de fazer. Não, eu quero que você faça aquilo que Deus está dizendo para você fazer, o que o Davi fez. Ele disse: confessei a ti, Senhor, o meu pecado. Você converse com Deus, confesse o teu pecado para Deus, e aí você vai encontrar cura. Ah, Senhor, eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo, então perdoa o meu medo, Senhor. Ah, Senhor, eu tenho, eu tenho raiva de uma pessoa, eu tenho uma mágoa daquela pessoa, Senhor. Então comece a confessar o seu pecado. O diabo mente para a gente. Ele não quer que você cure a sua mágoa, ele quer que você tenha mais mágoa ainda. Ele sabe trabalhar com esse negócio de mágoa e ressentimento na vida das pessoas, para apodrecer a pessoa por dentro. E você tem que entender isso. Para você ter vitória, você precisa entender isso. E Deus, meus irmãos, Ele quer curar, né? Além de acreditar que Ele perdoa, como diz em 1 João 1,9, depois que nós confessamos os nossos pecados, nós temos uma promessa de Deus. Pregue o Evangelho para você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, pregue e creia. Creia que Deus, Ele está transformando você por dentro. Não deixe o diabo dizer: você não presta para mais nada, você não serve, você carrega uma mágoa, você carrega um pecado. Não, ele é mentiroso e ele quer destruir a nossa vida espiritual. Ele quer acabar com a gente emocionalmente. Então você tem que ter vitória sobre o diabo. E aí, meus irmãos, você como um cristão, olha, você pode ser usado para curar emocionalmente as pessoas. Tem algumas pessoas que precisam ser ajudadas. Tem algumas pessoas que você tem que olhar e dizer assim: eu posso te ajudar. Como você pode me ajudar? Olha, te ajudar a liberar o perdão. Você precisa perdoar aquela pessoa, ou você precisa perdoar a si próprio. Você, meus irmãos, pode ser usado por Deus para curar emocionalmente as pessoas. Quantas pessoas têm tormentos emocionais, porque nunca ninguém se aproximou e disse: deixa eu te ajudar, deixa eu orar por você, para você não carregar esse fardo, esse peso terrível que você está carregando. O dom de curar.
Você pode ser usado com esse dom para ajudar emocionalmente muitas pessoas, mas também tem aquelas pessoas que precisam ser curadas espiritualmente. Irmãos, é meio parecido com a cura emocional, mas nem tudo é igual. Olha, pode ser obra direta do diabo, como os demônios, tá? E no tempo de Jesus, por ele ser a luz, a treva tinha que ir embora. Então, por isso se manifestava tantos demônios, correto? Então, como aconteceu com aquela mulher, né? Que estava lá na sinagoga, estava presa, né? 18 anos, é isso, né? 18 anos presa por Satanás. Jesus fala, olha, o diabo está prendendo ela faz 18 anos, mas eu vou libertar ela agora, né? Aquilo era uma prisão, aquilo era uma doença espiritual. Tem demônios aterrorizando as pessoas, o mundo, o mau uso do nosso corpo. Sabia disso? Que quando nós pecamos com o nosso corpo, quando nós, meus irmãos, amamos este mundo, na verdade, é uma doença espiritual. A Bíblia chama os ídolos de demônios. Então, olha, a idolatria, algumas fortalezas, alguns ismos, são males espirituais. Você idolatrar a si próprio é um mal. Você carregar um ídolo no seu coração é um mal. Você carregar, meus irmãos, esses ismos, essas coisas, isso aí é um mal, você tem que se libertar disso. E agora, só de você pregar o Evangelho, só de você ser usado por Deus para falar do nome de Jesus, do amor de Deus, você pode curar muitas pessoas espiritualmente. Da libertação que a pessoa precisa, dessa cura espiritual. Imagine, Jesus olhando para um homem que idolatrava o dinheiro, que era o Zaqueu, e dizer, hoje veio salvação para esta casa. Então você pode ser usado, podemos ser agentes de Deus para a cura espiritual. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você pregando o Evangelho, você se torna uma pessoa que cura emocionalmente as outras pessoas. E agora, meus irmãos, eu quero terminar, né, respondendo essa pergunta. O que a cura, né, as curas nos ensinam? De todos os dons mencionados aqui, o único que está no plural é o dons de cura, tá? Não fala dom de curas, mas é dons de cura no original, né? E o que nos ensina? Primeiro, esse poder milagroso de Deus. Deus não mudou. Ele continua a curar hoje. Deus não mudou. E Ele quer curar. Ele quer nos curar fisicamente. Será, pastor? Quer. A não ser que Ele tenha um propósito na tua vida de usar uma doença para que o nome dEle seja glorificado. Aí é diferente. Olha, a última vez que eu vi o pastor João, foi feita uma pergunta que eu jamais faria essa pergunta. Mas foi feita uma pergunta para ele. Pastor, o senhor não tem medo de ficar doente? Ele disse, não. Não? Não. Mas o senhor não tem medo de ficar na cama? Tal? Olha, né? Falar isso para uma pessoa que tem 90 anos de idade, né? Aí eu falei, mas para com essas perguntas. Né? Eu não parava. Mas era Deus que estava fazendo aquilo lá. Ele olhou e disse, olha, se Deus quiser usar esse corpo, que vai apodrecer, que as minhocas vão comer, para ensinar lições espirituais para os meus filhos, para que o nome dele seja o quê? Glorificado. Aí ele disse, está aqui, está aqui. Então, esse corpo pertence para ele, são ou doente. E ele, nos últimos anos, ele ficou doente mesmo. E um filho, largou um ministério, uma igreja com 2, 3 mil membros, e foi para os Estados Unidos só para cuidar do pai, da mãe e da sogra. É bonito isso, né? Então Deus usou para ensinar coisas maravilhosas para aquele filho que foi cuidar dele. Por isso, meus irmãos, você pode ser usado por Deus para cura emocional, física e espiritual. Mas as curas nos ensinam o poder milagroso de Deus. O poder da oração individual, coletivo.
Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, curas pela oração. Agora, será que nós não sabemos orar? Você não sabe orar? Pedir para Deus, meu Deus, cura meu pai, ou minha mãe, meu irmão, meu vizinho, meu amigo. A necessidade de confissão de pecados. Então, muitas doenças não começam no corpo, mas na alma, né? E por isso, quando há confissão de pecados, um reconhecimento da nossa fraqueza, nós estamos a caminho da cura também, a caminho de ajudar uma pessoa a ser curada pela confissão de pecados. E, finalmente, irmãos, a compreensão espiritual da existência de muitas enfermidades. Deus sempre nos ensina com uma enfermidade. E a maior lição é a dependência somente dEle. E isso é a grande lição da doença e da enfermidade. Eu digo para você, a gente não gosta de falar de doença, de enfermidade, mas esse é um caminho que Deus usou muito e ainda tem usado e vai usar para trazer muita gente para Jesus. Eu não gosto de jargão. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Assim, né? Não, porque tem gente que não vai vir nem pelo amor e nem pela dor. É o que ensina o livro de Apocalipse. Tá? Mas que a dor, ela tem colocado muitas pessoas nas fileiras cristãs, isso é uma verdade. Muitas pessoas doentes, elas vêm ouvir o Evangelho, elas creem no Evangelho, elas acabam sendo curadas, e depois de curadas se tornam pessoas fiéis dentro da casa do Senhor. Então, olha, o dom de cura. Pastor, será que alguém aqui na nossa igreja tem? Eu queria que todos tivessem. Eu queria que você despertasse esse dom de poder orar por uma pessoa para que ela seja curada fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Porque se você curar uma pessoa espiritualmente, é a mesma coisa que aquela pessoa está no céu. Porque como é que uma pessoa é curada espiritualmente? Quando ela recebe Jesus como seu Salvador. E você não pode ser uma pessoa que cura. E Deus não ordenou isso para você, para que você cure essas almas? Então, irmãos, quando a gente pensa no dom de cura, você não pode pensar naquele dom que está lá na televisão, ou lá no rádio. Você tem que pensar naquele dom que está na palavra de Deus, de como nós podemos ser usados nesse dom de cura, que é um dom poderoso para trazer pessoas para a casa de Deus. Amém?